Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito simples que nós podemos usar nos nossos projetos para ajudar os usuários, né? Até para saber a quantidade de informação que eles podem imputar em determinados campos. E é o contador de caracteres que a gente pode estar utilizando no input ou no test area, né? Aí eu vou mostrar para você como é que funciona. Então eu fiz aqui um exemplo de dois campos básicos aqui de nome. Então posso colocar aqui Mauro Nunes Silva. Então ele já vai trazendo aqui quantidade de caracteres restantes que ele tem, tá vendo? E se ele continuar colocando informação, ó, a gente define o limite de 70 e ele vai contando, tá vendo? Então aí quando a gente chega a um determinado número, que eu acho que é 80% que eu tinha colocado, ele já coloca amarelo, ó, está acabando, tá vendo? E aí quando chega em 1, ele apareceu um caractere restante, você vê que ele também influencia aqui no texto. E aí no 0 ele não deixa preencher mais, tá vendo? 0 caractere restante. Fica vermelhinho. E isso funciona também no testiária. A gente pode pegar aqui no Lorem Ipsum, estou com o site do Lorem Ipsum aqui aberto. Vou copiar aqui um texto. Vamos colocar aqui. Então você vê que ele já cortou o meu Ctrl V aqui. E aí funciona da mesma maneira, tá vendo? Então não deixa você colocar, então trava o usuário de colocar mais caracteres do que deveria, tá bom? Então essa é uma validação bem simples que pode fazer via JavaScript. Eu vou te mostrar daqui a pouco o código, como ficou. E lembrando que esse projeto ele está disponível aqui também no GitHub, o link está aqui na descrição. Você pode entrar lá e baixar, tá vendo? Que estão todos os commits também para você entender aqui na branch main. Como eu instalei, né? A gente está usando o Laravel para poder subir esse projeto. A gente está usando também o Bootstrap versão 5, tá? É o Lorem Ipsum também que eu mostrei. Vou deixar todos esses links aqui embaixo também para você ter uma referência, tá bom? E aqui você pode enviar os dados, ó. Então eu fiz uma validação certinho bem simples no Laravel, só para a gente passar, tá vendo? Então a mesma validação que nós fazemos aqui no front-end, a gente faz no back-end também. Então se esse campo tem 70 caracteres máximos, a gente coloca 70 também. Pode ser que o usuário ele desative, né, por algum motivo, ele consiga mexer nessa função no navegador, só que o back-end ele trata também essa, essa validação, tá bom? E aqui também tem uma regrinha do obrigatório, né? Então se for obrigatório ele também fala que é obrigatório, deixa assim, né? Então nós vamos lá dar uma olhada agora como ficou o projeto no Visual Studio Code. Então aqui no Visual Studio Code, abrindo aqui, nós temos... Eu fiz uma divisão bem simples aqui nas rotas. Então nós temos duas rotas, a de index, que aponta para a barra, e o post também, que aponta para a barra, tá? E tá assim, o controller, então nós temos as duas rotas aqui, uma aparece a view index e outra ela passa por um request, que é esse exemplo request aqui, que ele trata os dois campos, né? Então o primeiro campo, o nome, ele é 70 caracteres, é obrigatório, e o sobre é também obrigatório e 300 caracteres, beleza? E aí quando ele passa da validação, ele só retorna, trazendo também os mesmos campos que a gente tinha imputado e com a mensagem de sucesso. Bem simples, tá? E aí eu vou te mostrar aqui como nós fizemos o layout. Aí nós temos um arquivinho de layout que monta o nosso HTML. Então aqui nós estamos importando o Bootstrap, aqui na linha 8, ó. Temos o Bootstrap aqui, o assets dele, tá? A gente também está colocando um tema dark dele, aqui na linha 2, tá vendo? Então se você quiser tirar o tema dark é só apagar isso daqui, beleza? Tem a opção também da gente colocar aqui os nome da página, né? Utilizando aqui as seções, né? A tag body, aqui embaixo a gente tem o link também do Bootstrap de JS, as funções JavaScript, eu vou já mostrar esse arquivo aqui para você, onde a gente faz as funçõezinhas do contador de caracteres, e esse aqui é para você colocar os JS na página, tá? Então na página ficou assim, ó, no index.
Então aqui nós temos aqui aquele alert que aparece com o sumário, né? Se tiver algum erro, ele aparece aqui. Se tiver uma mensagem de sucesso, ele aparece aqui, tá bom? Bem simples. É o formulário aqui embaixo que nós temos os nossos dois campos. Então esse aqui é o primeiro input, né? Que tem o nosso campo. Então você vê de cara que é um input simples, ele não precisa de nada mais, né? Ali nós colocamos um span, tem algumas características do input, do testiário que a gente precisa, por exemplo, utilizar um evento do HTML que é o onKeyUp, eu vou mostrar na função, a gente coloca tudo isso dinamicamente quando a gente usa uma funçãozinha, tá? Então tá aqui tá o input e o testiário. E aqui embaixo nós temos o script. Então essa função aqui, ó, você vê que ela não está sendo definida aqui nesse arquivo. Então é uma função global que a gente consegue utilizar em qualquer arquivo que utiliza esse layout aqui, tá? Então essa função enable character counter, a gente passa aqui qual que é o ID do nosso campo e a quantidade de limite que ele vai ter. Simples assim. E já faz toda a mágica acontecer, tá bom? Então vamos vir aqui no layout. Nós temos aqui, antes de ter essa seção de JS, a gente tem esse componente JS Functions, que é um outro arquivo Blade, tá? Que tem todas as suas funções que a gente quer usar nas nossas views, tá bom? Então a primeira função aqui é para a gente habilitar o contador de caracteres. Então a gente passa, que eu falei, o ID do componente e o limite. Mas se você não passou o limite, ele atribui automaticamente 255, né? Que é, supondo que é um campo de texto e se você tiver usando um banco de dados SQL, geralmente o campo de texto eles têm string, né? Ele tem um padrão de 255 caracteres. Então funciona assim, ele pega aqui o ID do nosso componente, que é... A gente verifica aí se é input, se é testiária, né? Ele pega aqui, beleza? E a gente pega também para saber que tipo de componente é esse, se ele é input, se ele é testiária. E aqui embaixo a gente faz uma verificaçãozinha, tá? Só para a gente não ter nenhum tipo de bug. Então, se ele não for input e também não for testiária, ele dá um erro no console, tá? Ele aparece lá pra gente, olha, esse componente de tal, ele não é um input nem um testiária. Então, essa função só funciona com esses dois tipos de componentes HTML, tá bom? E aqui embaixo a gente faz algumas brincadeiras, né? A gente pega o nosso componente do que a gente passou, então, por exemplo, o input, a gente coloca um atributo nele, que é o onKeyUp, né? Esse onKeyUp, ele é um evento do HTML que você consegue, toda vez que você clicar, você selecionar, toda vez que você colocar uma tecla, né? Digitar alguma coisa, ele vai habilitar essa função. Então, ele está apontando para essa função aqui embaixo, que a gente já vai ver, tá? Então, toda vez que você clicar, ele vai habilitar essa função. E ele já passa o próprio ID e o limite que a gente está trazendo aqui em cima, tá vendo? A gente também poderia pegar do atributo maxLength, max, só que ficaria uma coisa muito acoplada dentro do componente HTML. Então, dessa forma, a gente criando através da função, fica mais prático de você fazer manutenção, de você mudar, né? Às vezes o seu cliente pede para você trocar o tamanho do campo, aí você tem que achar dentro do navegador dos componentes na tela. Não, aí você vai direto na função lá embaixo, né? Aqui na função, e já altera aqui o limite, entendeu? E no seu back-end também. Então, beleza? Aí aqui, agora a gente cria um novo elemento chamado span. Esse elemento span, ele vai ser o que vai aparecer, ó, aqui embaixo, ó. Ele vai aparecer aqui embaixo. Vamos pegar aqui, vamos inspecionar o elemento. Vamos vir aqui aqui, ó, tá vendo? Então ele já cria pra gente, ó, que eu tava falando, ó. Ele já adiciona automaticamente o atributo OKUp, tá vendo? No nosso input, passando o próprio ID dele e esse valor de 70 que a gente colocou lá embaixo, né? Da página. E já coloca também esse componente span, já com esse D, tá vendo? Já com umas classes do Bootstrap, ó, float left, float success e o valorzinho do HTML dele, tá vendo?
Então isso a gente não precisaria construir manualmente na Vue, né? Ele já faz pra gente. Vamos voltar aqui no VS Code. E agora no VS Code a gente pode ver. Então ele cria aqui o spam pra gente, ele coloca a classe, ele coloca o ID, tá vendo? Do spam. E aqui tem uma outra coisa. Então ele pega o nosso input. Agora o que ele vai fazer? Ele vai simplesmente colocar esse spam depois do nosso input. Então a gente pega aqui o nosso componente input, ou tchar, enfim, que estiver sendo usado. E a gente coloca assim, ó, coloca depois dele, after end. Então no final dele, a gente coloca o nosso spam que a gente acabou de criar. Então a gente faz isso aqui nessa linha, beleza? E esse spam limit event listener, a gente simplesmente dá um clique nele. Ou seja, a gente dá um clique nele para que ele possa aparecer na tela, né? Então, toda vez que a gente inicializa, se ele tiver sem essa linha, se a gente não simplesmente digitar, ele não vai aparecer. Então, a gente tem que colocar essa link para que ele apareça para a gente, beleza? Então, toda vez que a gente digita, esse aqui é para a gente habilitar só o componente HTML. E esse aqui é para a gente fazer funcionar a conta, de fato, tá? Então, toda vez que a gente clica aqui, igual a gente fez aqui, ó, a gente clica no nosso componente, né, o onKeyUp, ele simplesmente roda essa função, que também tem os mesmos parâmetros. A gente pega o ID do componente e o limite. E aqui a gente pega nosso componente. E aqui a gente pega o nosso spam depois desse componente. Tá? E aqui a gente faz as brincadeiras. Então, aqui a gente pega o total de qual o tamanho desse nosso componente tem, o tamanho de texto, né, que ele tem. E esse limite aqui é o que nós definimos. Então, se ele tiver um total menor ou igual ao limite, ele vai fazer aquela regrinha. Se não, ele vai simplesmente tirar esse valor e vai deixar sem limite. E aqui dentro a gente consegue fazer os cálculos, né? Então a gente sabe quando é o warping, eu coloquei aqui 70%, nem 80%, né? Então quando ele chegar no valor de 70%, ele fica daquela forma amarelinha, né? Que ele simplesmente fica assim, ó, test warning. Se ele tiver com, por exemplo, com success, ou seja, se ele tiver menor do que 70%, ele coloca a classe, né, no spam de success, tá vendo? E se ele tiver menor do que zero, eu criei uma variável chamada rash aqui, né? Então rash seria o menor, né? Então seria tipo 0, menor que 1 e tal. Ele coloca um vermelho, que é o dungeon. E aqui embaixo a gente faz outra regrinha também para verificar o limite também. Então se a quantidade de caracteres for menor ou igual a 1, então a gente coloca, ó, singular, tá vendo? Porém, se for maior ou igual a 1, maior do que 1, né? Aí coloca caracteres restantes do limite. Então esses textinhos eles vão dinamicamente pro nosso HTML ali do spam, entendeu? Então é isso, a função é bem simples, ela funciona bem e usa em bastante projetos que eu desenvolvo. E aí está disponível para você usar da forma que você achar melhor, tá bom? Então espero que tenha ajudado aí. Lembrando que esse projeto está disponível no GitHub. Você pode estar utilizando ele aí nos seus projetos, tá bom? E aí, se você gostou do conteúdo, pode deixar um joinha, compartilhe aí com seus amigos. Grande abraço e até a próxima. Valeu!